Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Livros Espíritas. Hoje, um vídeo um pouco diferente. A gente não vai falar de um livro específico, e sim de um filme. Nós vamos fazer aqui o resumo do filme O Nosso Lar, que foi lançado lá em 2010, porque agora, dia 25 de janeiro de 2024, vai ter o lançamento do filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros. Então, aqui eu quero trazer um resumo dos principais acontecimentos que ocorreram no filme, porque existem algumas adaptações em relação ao livro, e para quem não assistiu ou assistiu há muito tempo e queira relembrar ou conhecer a história, fica aqui registrado de uma forma mais resumida para você entender o filme, para que você possa assistir o 2 sem perder nenhuma informação importante. Lembrando que neste canal estamos com o projeto de leitura de todos os livros do Chico Xavier, já fizemos a leitura de todos os livros de André Luiz, que eu tenho aqui, inclusive tem a playlist, vou deixar aqui, da Vida no Mundo Espiritual, que é a coleção em que faz parte, né? O Nosso Lar é o primeiro livro desta coleção, e quem quiser ouvir, fica à vontade aí para acompanhar a leitura de todos os livros e não perder nenhuma dessas histórias maravilhosas que Chico Xavier nos trouxe, né, de todo o coração. Então, antes de mais nada, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e bora lá começar este resumo. Então, o início do filme traz a narração de André Luiz falando que parece que ele tinha acordado depois de um grande sonho, né? Só que ele acordou no umbral, que é uma região muito escura, com uma paisagem tenebrosa, muitos espíritos sofredores. Então ele acordou meio sem saber o que estava acontecendo, e lá ele perdeu, né, a noção de tempo e espaço. Ele mesmo diz isso lá no filme, e que ele era um joguete de forças, de coisas que ele não conseguia compreender até então. E nisto, enquanto mostra ele ali no umbral, com sofrimento, aquela região cheia de perturbação, vai mostrando alguns flashbacks desde a infância dele, quanto ele brincava ali entre os pais, a avó dele na casa que futuramente seria a casa dele, né? E aí depois ele já um pouco mais jovem, já desfrutando aí em casas de prazeres noturnos, e depois já com idade também no mesmo local, com muitas mulheres, com muita bebida alcoólica, fumo. Então uma vida, né? O filme mostra que ele teve uma vida muito desregrada, né? E um desses flashbacks mostra a família dele, ele em casa olhando para a família que está ali no quintal, as crianças brincando, a esposa mexendo na jardinagem, e ele fala que às vezes a pessoa transparece para a sociedade uma coisa, né, uma pessoa bem sucedida e tudo mais, só que por dentro da cabeça, por trás ali, existe uma pessoa muito tenebrosa muitas das vezes, e é isso que o filme tenta passar, né? Às vezes a gente por fora, externamente, aparenta estar tudo bem, só que internamente, pelas nossas ações, as nossas atitudes, o modo que a gente vive a nossa vida, a gente pode estar contraindo débitos aí que uma hora a conta vai chegar, né? E aí o filme volta lá pro umbral, mostrando o André Luiz cada vez mais perturbado, ele com fome, com sede, com medo, né? Bastante assustado com a situação que ele tá passando ali, e mostra também uma ferida, né? Ele com dor no abdômen, uma ferida que ele tem ali, e vê que aquilo lá tá incomodando ele, e vai aparecendo, de vez em quando aparecem alguns outros espíritos ali que vêm pra cima dele pra açoitar, xinga ele, chama ele de suicida, e ele sem entender por que aquilo ali tá acontecendo até então, né? Tem gente que quer aparecer no vídeo aqui, ó. Dá um oi pro pessoal. E aí quando esses espíritos aparecem, ele sempre foge, né? Ele sai correndo aí, perambulando, sem rumo, né? Pelo umbral. Depois volta um flashback de uma cena em que, quando ele estava vivo, atendendo, né? No seu consultório, quando já estava ali no final do dia, provavelmente, ficou um último casal para ser atendido, e ele não queria, né? Ele fez cara feia lá para secretária, mas no final ele acabou atendendo esse casal, e essa mulher no futuro ali, daqui a pouco a gente vai falar sobre ela, porque ela vai ser importante ali para a mudança de comportamento do André Luiz na colônia do Nosso Lar. E aí volta ali de novo pro umbral, ele naquele sofrimento cada vez pior, e de vez em quando ele tava lá naquele sofrimento todo, e ele via de vez em quando aparecendo espíritos mais iluminados, pessoas sendo resgatadas, só que ele não entendia, ele ficava ali meio confuso, não dava muita importância, porque ele falava que ele não sabia o que estava acontecendo. Ele tinha uma noção de que ele estava morto, mas aquilo ali
era tão real, né, na cabeça dele, que ele ficou confuso, ele não entendia, né, ele ficou meio sem noção do que realmente ele estava passando ali naqueles momentos, que foram anos, né, depois a gente descobre aí que ele ficou 8 anos na região umbralina. E aí volta os flashbacks, né, tem alguns flashbacks que mostra ele na madrugada ali, enquanto ele dormia lá com a esposa dele, ele acordou e sentindo essa dor abdominal. Aí em outro flashback mostra ele já no jantar junto com a esposa, os filhos brincando ao fundo, e aí ele realmente sente essa dor abdominal tão forte, né, que ele acaba caindo, desmaiando devido a essa intensa dor. E nisso ele vai fazendo as reflexões e aí aparece de novo espíritos xingando ele, chamando ele de suicida, ele sem entender aquele negócio todo, correndo pra lá e pra cá, perambulando sem rumo. E aí aparece ali o último flashback, que é o momento da morte dele, enquanto ele estava num procedimento cirúrgico, os médicos, né, estavam fazendo a operação dele, só que aí constatou a morte e os médicos vão saindo ali da sala. É o momento derradeiro aí que culminou na morte do André Luiz. E aí volta lá pro umbral e ele, depois daqueles tantos anos, né, 8 anos de sofrimento, e ele diz, falou assim, ó, não me restava mais nada, nenhuma esperança, a não ser fazer uma oração. E aí ele começou a entrar em oração, pedir ajuda, pedir entendimento, pedir para ser resgatado dali, porque ele estava sofrendo muito, que ele se arrependia das coisas que ele tinha feito. E aí ele orou por vários dias, né, ele não fala quanto tempo lá, por muito tempo, e aí o auxílio chegou. Então apareceu alguns companheiros, né, os samaritanos, que recolheram ele daquela região, colocaram ele na maca e levaram ele para a colônia do Nosso Lar. E aí tem uma cena bonita, né, que eles chegando próximo ali aos portões de Nosso Lar, e dá para ter aquela noção de mais ou menos onde fica localizada a colônia, né, que fica acima da Terra, dá para você ver as pastagens ali da colônia e lá ao fundo o planeta Terra. E a gente sabe pelos livros que o Nosso Lar fica aproximadamente ali por cima da cidade do Rio de Janeiro. Então o André Luiz acorda, né, ele está dentro de um hospital, que ele fica sabendo que está dentro de uma instalação do Ministério da Regeneração, e o enfermeiro Lísias dá as boas-vindas para ele, né, e esse enfermeiro Lísias vai se tornar um grande amigo dele aí nessa passagem dele pela colônia de Nosso Lar. Então ele continua o tratamento, só que ele é muito revoltado ali, assim, ele quer saber notícias, ele quer saber por que ele tá ali, o que tá acontecendo, quer saber notícias da família dele, né, ele quer mandar notícia, ele quer saber como que a família está. Então ele fica bastante irritado no filme, inclusive isso é uma diferença, né, o André Luiz no filme, ele parece muito irritado, nervoso. Nos livros eu vejo que ele é mais curioso do que irritado, é um pouquinho de mudança ali de comportamento, na minha opinião, mas é uma adaptação para ter mais dramaticidade, né, nos cinemas. E após um tempo que ele está ali de tratamento, vem o Clarencio, né, que é tipo um coordenador ali daquela região, e aí esclarece pro André Luiz o que está acontecendo, e o Clarencio, ele lamenta, né, que o André Luiz tenha vindo por suicídio para aquele local, e o André Luiz fica revoltado e fala, não, jamais eu faria um negócio desse. E aí o Clarencio explica o porquê da condição dele, porque ele viveu uma vida muito desregrada, muitas mulheres, e aí ele pegou doença, né, que culminou ali na morte dele, tinha excessos de cigarro, excessos de bebida, ele era muito nervoso, muito estressado, e esses comportamentos, né, até psicológicos, eles geram doenças para o corpo físico, e aí é o que eles chamam de suicídio inconsciente, né, que as pessoas, pelos excessos durante a vida material, leva a essa condição de morte, né, lá para a região espiritual também. E aí, então, que o André Luiz entende, né, por que ele era chamado daquela forma, e aí ele entra naquele momento ali de reclusão, de autorreflexão, e segue, né, um pouquinho mais tranquilo ali, mais quietinho pelo menos, no seu tratamento. Depois, passado mais algum tempo, o André Luiz já melhor, já mais recuperado, principalmente daquela ferida que ele tinha no abdômen, eles fizeram vários passes magnéticos ali para melhorar, para curar aquela condição, né, que tinha levado ele à morte, e ele sai em um passeio junto com o Lísias, e o Lísias vai apresentar a colônia de Nosso Lar para ele, né, como que funciona, alguns ambientes ali da colônia, para mostrar como que funciona a cidade, até o tamanho daquela cidade. Então eles saem, pegam o aeróbus, né, que é tipo um ônibus que flutua, que é o transporte coletivo ali de Nosso Lar, e quando eles estão dentro do ônibus, aparece aquela mulher que ele tinha atendido, o casal lá no flashback, reconheceu ele, e ela muito feliz que o André
André Luiz estava ali porque ela era muito grata por ele, que ela achava que ele era um homem muito bom e tudo mais, e ele tudo sem jeito, né, assim, com vergonha, porque ele sabia que ele não queria nem atender ela, ele nem lembrava muito dela, não lembrava o nome, e ela conhecia tudo sobre ele, então ficou aquela situação ali meio desconcertante, né, e ele meio assim, sem saber o que fazer, mas aí ela foi embora e ele ficou, né, um pouquinho mais um pouquinho, né, para ele refletir sobre as coisas que ele tinha feito durante a vida, mas eles seguem a viagem. E aí o Ulisses começa a explicar um pouco, né, sobre a colônia, fala que Nosso Lar foi fundado no século XVI e explica um pouco sobre alguns ministérios, né, que alguns setores que tem ali dentro da colônia. Ele fala ali sobre o Ministério da União Divina, que trata sobre assuntos de esferas superiores em conjunto com a governadoria, que é a administração central, né, de Nosso Lar. Aí ele mostra também os prédios dos Ministérios de Esclarecimento e Comunicação, que tratam de pesquisas e mensagens entre as colônias, entre a terra, entre os familiares, é tudo esse ministério ali que cuida, entre outras coisas, né? Mostra também a região do Ministério da Regeneração, onde o André Luiz estava instalado ali naquele hospital, que é a região onde ficam as câmaras de regeneração, os hospitais, onde as pessoas que chegam mais necessitadas, elas ficam ali primeiro e depois elas são encaminhadas para os outros setores. E no final mostra a Praça Central e a ligação, né, da governadoria com todos os outros ministérios. E aí o tempo vai passando, o André Luiz sempre com muita saudade da família dele, ele quer saber notícias, e aí ele resolve ir lá no Ministério da Comunicação e lá ele encontra o Emmanuel pedindo, né, autorização para saber notícias, ele quer mandar notícias para a família dele, ele quer saber notícias da família dele e tudo mais. Lembrando que Emmanuel também é uma adaptação para o filme, Emmanuel não aparece nas histórias do André Luiz, a única coisa que o Emmanuel aparece nos livros de André Luiz são os prefácios, né, mas ele não participa da história. Mas aqui por questões dramáticas, né, eles colocaram o Emmanuel no filme. E aí Emmanuel recomenda que André Luiz procure o Ministério do Auxílio, que talvez o ministro de lá possa ajudar ele em alguma questão que ele está precisando. E então André Luiz vai lá nesse Ministério do Auxílio e vai conversar com o ministro, só que ele chega lá, tem uma fila muito grande de pessoas para serem atendidas, né? Então ele fica esperando ali na fila, até que em um momento ele é chamado, né, para fazer o atendimento dele, só que os atendimentos são sempre em dupla, então chega ele e uma outra mulher, porque eles falam que às vezes a recomendação, a dúvida de um companheiro ali é o mesmo do outro, então eles sempre fazem em dupla e aí agiliza também o processo, porque são muitos atendimentos durante o dia. Então essa mulher que estava com o André Luiz, ela é atendida primeiro e ela pede ao ministro que seja feita uma intervenção para os dois filhos dela que estavam encarnados, que eles estavam precisando. E aí o ministro pergunta para ela, fala assim, quantos bônus horas você tem para a gente conseguir fazer, ver se a gente consegue fazer alguma coisa? Aí ela fica meio assim, fala assim, não tem nenhum bônus hora. Mas quanto tempo que você tá aqui? Ele pergunta para ela. Ela fala, tem 6 anos que eu já estou aqui na colônia. Ele fala, mas tem 6 anos que você tá aqui e até hoje você não achou nenhum trabalho? Aí ela, porque todo trabalho é muito difícil, é muito cansativo, eu nunca tive que trabalhar na vida, né? Começou a dar aquelas monte de desculpinha, e aí o ministro falou, infelizmente você tem que começar a trabalhar em alguma coisa, porque o merecimento aqui na nossa colônia, ele vem através do trabalho. Então o trabalho nunca vai faltar, você pode procurar alguma coisa que você queira fazer, que você se adapte, mas alguma coisa você tem que movimentar para dar o merecimento de você intervir por outras pessoas ou até para você mesmo. E aí nisso já o André Luiz já pensa, né, falou assim, eu também preciso trabalhar para eu ter o meu merecimento. E aí ele pergunta para o ministro se ele pode voltar a ser médico. E aí o ministro diz que pode, claro, só que a medicina da Terra, ela é diferente da medicina ali no mundo espiritual, que ele ia ter que reaprender muita coisa, que as coisas são diferentes. Mas que se ele realmente quisesse, era possível, era só ir correr atrás e agir que ele ia conseguir fazer o que ele estava propondo ali, se propondo a realizar, né? Então o André Luiz percebeu, né, que ele precisava voltar a trabalhar para ele conseguir as coisas que ele desejava. Então ele volta lá para as câmaras de regeneração e ele começa, né, a tentar trabalhar, só que ele ainda é muito ligado na sua formação terrena, como médico, muito egoísta. Então ele chega, ele quer atender de uma forma que não funciona, né, no mundo espiritual. Aí ao invés de ajudar, ele acaba atrapalhando. Aí algumas atividades ele não quer fazer porque ele acha que não é no nível dele, é no nível de enfermeiro. Então ele
acaba entrando numa crise ali de ansiedade e desmaia, né? Ele perde um pouco da noção, porque ele não entendeu ainda ali como que funciona, né, o sistema de trabalho, né, do local de onde ele estava. E aí depois ele acorda, né, dessa crise de ansiedade, aí ele vê que as coisas não são conforme ele quer, né? São novas regras, então ele fica aí naquele combate ali de sentimentos, né? Com o que ele sentia quando ele era vivo, com as coisas novas, então ele tá ali naquela luta interna, né, de tentar melhorar, mas não consegue. Mas o tempo vai passando, né, e ele ainda não conseguiu notícias, né? Já passou bastante tempo, ele não tinha notícias da família dele, até que um momento o Emmanuel fala, ó, fala com o governador. Às vezes o governador pode te ajudar alguma coisa, e ele falou, mas falar com o governador e ele vai me atender, né? E ele, não, vai sim, pode ir lá que aqui os dirigentes dão um exemplo. E aí o André Luiz vai lá de novo, falar com esse governador, e o governador fala, ó, tem que ter paciência, tem que ter o trabalho, né? Lembrando aqui que todas as pessoas que estão aqui na colônia também são sua família, as pessoas que estão fora dos muros aqui de nosso lar também são nossa família, mas que tem corações que oram por ele ali. Aí o André Luiz, quem que ora por mim? E ele vai, o governador aponta, né, pra ele olhar pra trás, e a mãe dele aparece, né, aquela cena bonita, ele reencontrando com a mãe dele, que a mãe dele já é um espírito mais evoluído, ela trabalha em esferas superiores ao nosso lar, só que ela vem visitar eles têm aquele encontro bonito, dá um abraço nela, e os dois saem pra dar um passeio e conversar mais um pouco. E aí ele fala pra ela que ele não tá conseguindo trabalhar, porque as coisas não estão se encaminhando do jeito que ele gostaria. Aí ela vai e dá um puxãozinho de orelha nele, fala assim, ó, que ele tem que se readaptar para as coisas novas, que ele tem que, se ele realmente quer trabalhar, ele tem que aprender as coisas novas, tem que se adaptar ao estilo de vida novo, e que se ele quiser exercer ali o seu livre-arbítrio, ele tem que fazer por merecer, trabalhar e conquistar a sua liberdade, né? Aí ele fica de novo ali mais aquele momento reflexivo, né? E aí depois de um tempo a mãe dele vai embora e ele decide voltar para as câmaras de regeneração e começar a trabalhar de novo. Só que ele já vai com um pensamento diferente. Ele já vai para aprender, para observar, ele vai para ajudar, faz limpeza dos pacientes, ajuda a limpar o ambiente. Então ele já vai com uma outra mentalidade e aí ele se reencontra. Ele vê ali em um atendimento, né, que ele consegue acalmar um paciente ali que está em crise, e aí ele se sente satisfeito, né, feliz com o que ele conseguiu fazer, com as coisas que ele está conquistando, e aí ele se reencontra novamente como um médico, né, como uma pessoa que está ali para ajudar outras pessoas. E aí, como ele já estava melhor ali pessoalmente, né, dos seus problemas ali, aquela dor abdominal tinha curado e tudo mais, mas ele não tinha um lugar para morar em nosso lar. Então o Lísias convida ele para morar junto com ele lá na casa da família, né, do Lísias, ali junto com a mãe do Lísias. Ele tem a sobrinha, a esposa dele tá lá também. Então ele vai para casa de Lísias e lá ele encontra, né, a sobrinha do Lísias, que ela é recém-chegada de nosso lar e ela ainda tá muito revoltada, nervosa, porque ela faleceu muito nova, ela era noiva e ela fica muito preocupada, querendo voltar para a Terra, porque o noivo dela tá lá e ela quer continuar a vida dela. E o André Luiz, né, em um momento ali ele tenta acalmar ela, e em alguma parte do filme ali atrás mostrou que ela recebia orações, né, da mãe dela, que estava na Terra ainda. Ele falou assim, ó, você podia ser, né, mais agradecido, você recebe orações, eu nunca recebi nenhuma até hoje. Aí ela nervosa, né, já dá aquela patada nele, falou assim, se você não recebeu nenhuma oração, porque de certo ninguém gostava de você. E ela foi e saiu, né, e ele ficou ali pensativo, né, meio triste, falou assim, ó, será, né? E aí ele vai lá no Ministério da Comunicação e pergunta lá se tinha alguma oração para ele, porque as orações são registradas, né? E a moça que trabalha lá voltou com 2 orações. Ele falou, só 2 orações? Aí a moça falou, que não tem erro não, você recebeu só essas 2 orações, eu vou colocar aqui para você ouvi-las, né? Aí a primeira oração é a oração da mãe dele, que ela tinha feito quando ele estava ali no processo de desencarnação, que ele estava na mesa de cirurgia, e a outra oração é justamente lá da Dona Amélia, aquela mulher que ele tinha encontrado no Aeróbus, que ele tinha feito a consulta lá quando ele era vivo, e aí ele ficou muito emocionado por aquilo ali, porque ele não esperava que a oração vinha de uma pessoa que até então ele nunca tinha dado muita bola. E aí aquilo ali para ele foi realmente um divisor de águas, né? E aí a partir daquele momento ele realmente mudou, ele viu que tinha que fazer as coisas diferentes e mudar a forma de agir, como ele já tinha começado a fazer ali, trabalhando nas câmaras de regeneração. O tempo vai passando, ele vai continuando trabalhando
trabalhando lá nas câmaras de retificação, e nisso ele começa a escrever um livro, vai mostrando algumas imagens do André Luiz escrevendo um livro, até que ele deixa na mesa de Emmanuel ali a primeira cópia, né, a primeira edição ali do livro Nosso Lar, que depois vai ser publicado, né, vai ter autorização para ser publicado, mas a gente vai falar isso lá no final. E aí agora, já com merecimento, com bastante trabalho, mais recuperado, com um pensamento diferente, o André Luiz finalmente recebe autorização para ir visitar a família dele, que está encarnada na Terra. E aí ele volta, né, chega de frente à casa dele, até recepcionado ali pelo cachorrinho, que percebe, né, que vê a presença dele chegando. Ele entra em casa, né, feliz, ele vê a esposa dele ali naquele momento e ela tá conversando com o médico. Aí tava indo tudo bem até que ele segue ela até o quarto, e qual a surpresa dele? A esposa tinha casado com outro homem já, né, e esse homem inclusive estava doente, estava acamado, e o André Luiz ficou muito nervoso ali, muito perturbado, porque ele não esperava ver aquela cena, né, ele nunca imaginava que a esposa dele ia casar com outra pessoa, e ele fica muito nervoso, ele entra numa crise e acaba voltando ali pro umbral momentaneamente, e ele vê aquele sofrimento e ele começa a lembrar todo o sofrimento que ele passou, as perseguições, a fome, sede, o frio, aquela quantidade imensa de pessoas em sofrimento, e aí ele vai se acalmando, aí ele volta de novo ali para a cidade, né, do Rio de Janeiro, que é onde fica a casa dele, e ele vai para os parques, ele começa a refletir um pouco, se acalmar, e aí ele percebe, né, que as pessoas têm a sua jornada, que ele precisava compreender que a vida continua para os outros familiares. Então ele volta lá para casa de novo, agora um pouco mais calmo. Aí ele vê os filhos deles todos reunidos, né, os meninos já maiores, o filho dele também fazendo faculdade de medicina, a filha mais velha dele sempre lembrando dele com muito carinho. E aí ele volta lá pro quarto, né, ele magnetiza a água lá do marido lá, do novo marido da ex-esposa dele, com fluidos curativos para auxiliar, né, a curar, porque ele sabe que fazendo aquilo ali ele vai ajudar a família dele, porque a família está em sofrimento por causa daquela pessoa que está doente ali. Então ele percebe, né, que ele precisa ajudar e se desprender materialmente, né, de tudo que está acontecendo ali, e deixar cada um viver, né, a sua vida, porque cada um tem os seus objetivos e tudo mais, e ele tem que ajudar da melhor forma possível e compreender que a vida continua. E aí depois mostra, né, o novo marido da esposa dele ali já recuperado, então ele vai embora, né, muito satisfeito, porque no final a família dele tá bem, tá todo mundo encaminhado, tá tudo indo nos conformes, e ele então volta para o Nosso Lar. E aí chegando em Nosso Lar, ele é recepcionado por todos os amigos dele, né, porque ele cumpriu com muito sucesso a missão dele. Ele foi, apesar dele ter tido aquele momento de crise, ele conseguiu superar e ajudar, né, a pessoa que ele tinha tido aquele ódio instantâneo ali, mas ele percebeu que não estava fazendo a coisa certa, ele já tinha mudado bastante os sentimentos dele, então os amigos, né, os dirigentes ali estavam todos muito orgulhosos dele, então o pessoal comenta com ele que vai ter vaga ali no grupo de samaritanos, né, que são aquelas pessoas que vão lá no umbral para resgatar os irmãos necessitados, e que também tem um outro irmão chamado Chico que está na Terra para receber o livro dele e publicar o livro que ele tinha escrito, falando, né, sobre como que funciona a vida no mundo espiritual. E o filme acaba assim, eles adentrando a cidade e aparecendo a mensagem que André Luiz, até nos dias atuais, continua trabalhando, né, nas dependências de Nosso Lar. Quem já leu os livros, né, todos sabe que a colônia de Nosso Lar tem a cidade, mas ela tem diversos outros centros de apoio em vários locais ali, principalmente no estado do Rio de Janeiro. Então sempre tem muito trabalho a ser feito, e André Luiz passou aí em vários desses locais para coletar informações, ajudar a trabalhar, né, e coletar informações para escrever os livros que ele já publicou. Espero que vocês tenham gostado aqui desse resumão. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Um abraço e até mais.